E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da EAR do ano de 2024 que fala pra gente o seguinte: uma barra rígida e homogênea de massa igual a 6 kg e comprimento total L está pendurada por um fio ideal ligado ao teto. Dois corpos, A e B, estão presos às extremidades da barra, conforme a figura. Todo o conjunto está em equilíbrio estático. O corpo A tem massa igual a 18 kg e a intensidade da aceleração da gravidade vale 10. O valor em newtons da intensidade da tração no fio que segura a barra é igual a quanto? Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar as forças que atuam nesse corpo. A gente tem aqui uma força de tração associada ao fio. A gente tem o peso de A na extremidade esquerda. A gente tem o peso de B na extremidade direita. E a gente tem o peso da barra, que fica no meio dessa barra. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar, só para fins didáticos, que o peso da barra vai se chamar PC, tá bom? E aí, observa o seguinte, a distância, né? Se a gente olhar bem o problema, essa barra ela está equilibrada aqui, exatamente no fio. Então, ela vai ser o polo, né? O ponto fixo, o ponto de apoio. E aí eu vou tirar as medidas agora, aproveitar e tirar as medidas. A distância daqui até aqui é 1/4 do comprimento, né? 0,25 L. A barra, como ela é homogênea, o peso fica exatamente na metade. Então, a distância de uma extremidade até o peso também vale meio L. Vale metade do tamanho da barra. Observa que a distância entre PB e o fio vai ser o restante do tamanho da barra, que ele fala para a gente que é 0,75 L. Então, gente, a distância entre o fio e o peso da barra vai ser meio L menos 0,25 L, que é 0,25 L. Show de bola? Agora que a gente tem todas as medidas de distância possíveis, a gente consegue fazer esse problema. Como que a gente vai fazer esse problema? A gente começa resolvendo por torque, tá bom? E como que a gente vai fazer isso? Observa que o nosso ponto de apoio está aqui e a gente tem 4 forças. Então, a gente tem 4 torques. A gente tem o torque da tração, mais o torque do peso de A, mais o torque do peso de B, né, ou momento, se você preferir chamar assim, mais o torque do peso de C, isso tem que ser igual a 0. Vamos admitir sinais agora. Vamos admitir que as forças que fazem a barra girar no sentido horário recebem sinal positivo de momento, de torque, e as forças que fazem a barra girar no sentido anti-horário recebem sinal negativo. Como a tração está passando exatamente sobre o ponto de apoio, ela não realiza torque nessa situação. Então, o torque da tração vai ser 0. E aí, vamos lá. O peso de A faz a barra girar no sentido anti-horário, enquanto que o peso da barra e o peso de B fazem ela girar no sentido horário. Logo, a gente pode admitir o seguinte: o momento de A vai ser negativo e o momento de B e C vão ser positivos. E isso tem que ser igual a 0. Vou pegar esse momento de A que está diminuindo, passar para o outro lado somando, a gente vai ter momento de A, tem que ser igual ao momento de B, mais momento de C. Né? A única coisa que eu fiz foi o seguinte, eu passei para o outro lado somando e troquei os lados sem querer. Momento é força vezes braço, né? Então a gente vai ter força de A vezes o braço de A, e isso tem que ser igual à força de B vezes o braço de B, mais a força de C vezes o braço de C. Como todas as forças envolvidas na conta são o peso, a gente pode escrever todas elas como massa vezes gravidade. Então, as forças são massa de A vezes gravidade vezes o braço de A, e isso tem que ser igual a... Vou puxar aqui um pouquinho para o lado para a gente poder fazer o restinho. E aí a gente vai ter a força de B é o peso de B, que vai ser massa de B vezes a gravidade, vezes o braço de B, mais a mesma coisa para o C. Então, a gente vai ter massa de C, gravidade, vezes o braço de C. Show?
Vou puxar para o lado para você ver como ficou. E observa que o mesmo termo aparece em todas as parcelas. Quando isso acontecer, você pode cortar esse termo, que no caso vai ser o G. Isso é justificado quando você faz uma evidência, tá? Se você fizer uma evidência, você vai sair nessa situação aí. Então, a gente vai ter, no final das contas, MA vezes o braço de A igual a MB vezes o braço de B mais MC vezes o braço de C. Fazendo a substituição, a gente vai ter a massa de A é 18 e o braço de A é a distância da linha de ação da força até o polo, que nesse caso vai ser 0,25 L. A massa de B a gente não sabe. O braço de B a gente tem que ele deu que é 0,75 L. E aí a gente vai ter aí a massa da barra, né, que é 6 quilos, ele falou isso pra gente aqui no cantinho. E o braço da barra vai ser 0,25, que é a distância da linha de ação da força menos até o polo. Então, a gente tem 0,25 L. Observa que o mesmo termo apareceu de novo na expressão. A gente pode cortar ele, que no caso vai ser o L. Cortamos aí. A gente vai ter 18 vezes 0,25, multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Então, eu só vou escrever assim, ó, é a mesma coisa que escrever 18 por 4, e isso tem que ser igual a MB vezes 0,75 é 3/4, mais 6 vezes 0,25, que é multiplicar por 0,25, é a mesma coisa que dividir por 4. Olha aí, o mesmo termo aparecendo de novo, para você não ter trabalho nenhum. Corta o 4 de geral, de novo. E aí, ó, você vai ter 18 é igual a MB vezes 3 mais 6. Esse 6 está somando, passa para o outro lado diminuindo. Você vai ter 18 menos 6 é igual a 3MB. Se você fizer 18 menos 6, você vai achar 12. Então, você vai ter aí, ó, 12 é igual a 3 vezes MB. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter 12 por 3, e isso vai ser igual a MB. E isso vai resultar para a gente num valor igual a 4 quilos. Como a gente quer saber o valor da tração do fio, né? A gente vai entender o seguinte: a tração no fio tem que sustentar o peso de A, o peso de C e o peso de B. Então, a gente vai dizer que a tração de A vai ser o peso de A mais o peso de B mais o peso de C. O peso é massa vezes gravidade, gente. A massa de A é a massa que ele deu no problema, 18. Então, vai ser 18 vezes a gravidade, que vale 10. Mais o peso de B, que vai ser 4 vezes 10. Mais o peso da barra, que a gente chamou de peso de C. E a barra tem 6 quilos, então vai ser 6 vezes 10. 18 vezes 10, 180. Mais 4 vezes 10, 40. Mais 6 vezes 10, 60. E isso vai dar 280 newtons, se a gente fizer a conta, configurando assim o gabarito na letra C. E a gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!